Olá, muito boa noite para você. Morre homem atingido com 11 tiros durante Luau e Patos de Minas registra o primeiro homicídio de 2021. Adolescente perde a vida em batida entre carro e ônibus na BR-365 em Patos de Minas. Na edição do NTV News deste sábado você vai ver também. Polícia Civil localiza homem que cometeu homicídio em Lagoa Grande. Além da saudade, morte de idosos por Covid-19 compromete o sustento de milhares de famílias. A tristeza pelas perdas e o temor de quem passou pela intubação durante o tratamento da doença. Restrições definidas por comitê terão início na próxima semana em Patos de Minas. Aeronaves oficiais devem ser utilizadas para transportar vacinas em Minas. IPVA começa a vencer na próxima segunda-feira. Cada vez mais passageiros utilizam serviços de transporte fora do terminal rodoviário. E em mais uma reportagem especial, Madalena Gordiano fala da vida nova que começou a descobrir. É agora, no NTV News, que já está no ar. Uma adolescente de 17 anos morreu no final da manhã deste sábado em um violento acidente na BR-365 em Patos de Minas. Um ônibus teria invadido a contramão da rodovia e batido de frente com o veículo que o rapaz conduzia. O acidente foi registrado no quilômetro 372 da BR-365, na Curva dos Moreiras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, tudo indica que o ônibus que seguia sentido Patos a Vargem de Minas teria invadido a pista contrária e batido de frente com o carro. Quando nós chegamos, nós nos deparamos com esse veículo de passeio, tombado, com as rodas para cima e com 3 vítimas. Segundo consta para nós, foi uma colisão frontal entre esse veículo de passeio e um ônibus. O ônibus seguia de Barra Bonita, no estado de São Paulo, com destino a Sergipe, e levava 25 pessoas, inclusive crianças. Todos ficaram ilesos. Já no carro, além do motorista, haviam 2 passageiras. Ambas foram conduzidas ao Hospital Regional de Patos de Minas, com ferimentos leves e médios. Paulo Henrique Barbosa da Silva, de 17 anos, morreu no local. Como a maioria das estatísticas dos acidentes de trânsito, a culpa mais uma vez fica por conta da imprudência, tanto o veículo transitando na contramão, no caso do veículo de grande porte, nós estamos apurando a causa dele estar na contramão, como também possivelmente um motorista inabilitado. A documentação dos veículos também foi verificada pela PRF e foi identificado que o ônibus não possuía autorização para realizar transporte de passageiros. O ônibus está regular quanto à sua documentação, mas ele não possui permissão da NTT para fazer o transporte de passageiros, então ele é considerado como um ônibus clandestino. Esta, infelizmente, é uma curva bastante perigosa e com um histórico de diversos acidentes. Essa curva já tem sido palco de vários acidentes aqui na cidade e nós estamos já com tratativas com o DENIT para que possamos colocar novos critérios de segurança para essa curva, sejam radares, sejam redutores de velocidade, alguma coisa nesse sentido. Foi preso pela Polícia Civil de Presidente Olegário nesta sexta-feira um rapaz. Ele é suspeito de ter praticado um assassinato na cidade de Lagoa Grande. Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Olegário e com o apoio de uma equipe da cidade de Paracatu, prendeu o suspeito de ter cometido um homicídio ocorrido em Lagoa Grande. A vítima foi encontrada em casa e já sem vida. Após os levantamentos, o suspeito de 23 anos, que era colega da vítima, foi preso em Paracatu. Ele teria saído de Lagoa Grande para Patos de Minas e depois pego um ônibus com destino a Brasília. Ele confessou a autoria do crime. Nas bagagens que ele levava, foram encontradas as vestimentas utilizadas no momento do crime, ainda sujas de sangue, e um aparelho celular da vítima. O suspeito foi preso por homicídio e por furto na cidade de Paracatu. Patos de Minas registrou neste sábado o primeiro homicídio de 2021. Um homem de 31 anos foi baleado com 11 tiros em um luau na madrugada de hoje. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu à gravidade dos traumas. A vítima, de 31 anos, deu entrada no hospital regional após sofrer 11 disparos de arma de fogo, enquanto participava de uma festa clandestina nesse local conhecido como Vistas, na parte alta de Patos de Minas. O crime aconteceu por volta de 3 horas da manhã da madrugada deste sábado. A namorada do homem baleado,
contou aos militares que estava com ele e outro casal de amigos no local do fato, quando 2 homens altos e magros, usando blusas escuras de capuz, se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos. Em seguida, os 2 homens fugiram em um veículo GM Vectra pela Avenida Prefeito Pedro Pereira dos Santos. Imagens feitas por pessoas que estavam no local mostram a vítima baleada sendo socorrida após o crime. A motivação do crime ainda está sendo apurada. A suspeita é um desacordo comercial entre autor e vítima por causa da venda de um carro há cerca de 2 anos. No local do crime, a perícia localizou 16 cápsulas, 6 projéteis e outros 2 pedaços de projéteis espalhados pelo chão. Também foram realizadas diligências na casa da vítima e encontrado um tablete de maconha, uma arma de fogo e 4 munições intactas calibre 38. A vítima foi identificada como Aister Jefferson de Souza, de 31 anos. Desde quando foi socorrido por terceiros, estava em observação aqui no Hospital Regional em Patos de Minas e o estado de saúde era gravíssimo. Já na tarde deste sábado, ele acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. O corpo do homem será encaminhado para o Instituto Médico Legal para serem feitos os exames que vão comprovar a causa da morte. Já o suspeito desse crime até agora não foi localizado pela polícia. Se alguém tiver alguma informação, pode ligar no 190 da Polícia Militar ou no 181, que é o Disque Denúncia Unificado. O denunciante não precisa revelar o nome. As imagens são do Daniel Soares, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Depois do intervalo, além da saudade, morte de idosos por Covid-19 compromete o sustento de milhares de famílias. E a tristeza pelas perdas e o temor de quem passou pela intubação durante o tratamento da doença. A vida vai ficar mais triste e também mais difícil sem os milhares de idosos que faleceram por causa da Covid-19. Além da saudade, muitas famílias vão ficar sem a renda deles. Em milhares de lares brasileiros, a aposentadoria era a garantia do sustento num país que enfrenta recordes de desemprego. Guilherme perdeu a mãe, de 76 anos, para a Covid-19. Eles moravam juntos e eram companhia um do outro. Ela era uma pessoa extremamente independente, né? Ela tinha alguns problemas associados, ela tinha diabéticos, era cardíaca, hipertensa, mas aquela pessoa que se cuida, fazia tudo sozinha, tomava as medicações dela, assim, então por isso que foi um choque pra gente. Pessoa forte, fazia tudo mesmo. O luto pela perda é intenso. Guilherme decidiu criar um grupo no Facebook para falar com outros familiares de vítimas que dividem muitas angústias em comum. Comecei a publicar na internet desesperadamente. Entrei em grupos de luto e eu via que o número de luto das pessoas era a maioria por vítima de Covid. Aí eu fiz o grupinho para tentar reunir as pessoas e aí acabei fazendo até amizade. Além da dor da perda, Guilherme vai precisar ajustar as contas da casa. Ele dividia os gastos com a mãe, que era a renda certa da família. Morávamos eu e ela, né? Então, assim, a gente tinha um equilíbrio de conta, sim. Graças a Deus nós não pagamos aluguel, mas tem as outras despesas, nós temos animais doentes também, que a gente adotou. Então faz uma falta, sim, né? Tô, assim, começando o ano agora, muita coisa. Ela era aposentada. E eu não sei como vai ser daqui para frente, né? Estou tentando pegar mais aulas. Para milhares de brasileiros, a perda de um familiar com mais de 60 anos também implicou em dificuldade financeira ou até empobrecimento. Dados do IBGE de 2019 mostram que em 35% dos domicílios brasileiros havia pelo menos um idoso residindo. São 65 milhões e 300 mil pessoas nestes domicílios. Os idosos contribuíam com a renda da maioria dessas casas e em 18,1% delas eles eram os únicos provedores da família. Ana Amélia estuda a dependência de adultos da aposentadoria de idosos há muitos anos. O fenômeno não é novo e está ligado ao desemprego e à desigualdade social do país. Ela percebeu que com a pandemia e com o alto índice de mortalidade entre idosos, a situação econômica destas famílias seria prejudicada. Em julho, a pesquisadora assinou uma nota técnica do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entidade ligada ao Ministério da Economia.
as previsões não são otimistas. Com a pandemia, com a morte dos idosos, que 77% dos óbitos são de idosos, mais ou menos 90% dos idosos têm uma renda, 85% é uma renda da Seguridade Social, como eu estou te falando, é uma renda estável, vitalícia, então a renda desses idosos tem um papel importante na renda das famílias que não são famílias só de idosos. Com a morte do idoso, a renda dele vai embora, você tem certamente um aumento da pobreza. Na maioria dos casos, a morte do idoso significa a perda imediata da renda, já que a pensão dos aposentados só se aplica a filhos menores de 21 anos. Além do luto, é preciso encarar a dificuldade de prover o próprio sustento. Nesses domicílios que moram 5 milhões não idosos, a renda, o cara morreu, os moradores, os familiares ficam com renda zero. Em 22% dos domicílios brasileiros, a renda do idoso é mais do que 50% da renda desses domicílios. A maioria dos dependentes de aposentados são adultos que gostariam de sair da casa dos pais, mas não conseguem renda fixa. Em outros casos, são pessoas que deixaram o mercado de trabalho para serem cuidadoras destes idosos. Um outro estudo que eu fiz há mais tempo, que tinham 4 milhões e 500 de cuidadoras, mulheres de idosos, que não tinham nenhuma renda, moravam com o idoso que tinha renda. Então, quando esse idoso morre, para ela voltar, e são na faixa de 40, 50, que são esses neném, né? Porque, na verdade, não trabalham, mas eles estão cuidando de idosos. Quando morrem, é difícil para que eles voltem para o mercado de trabalho. E não tem um histórico de contribuição para poder se aposentar. A Covid-19, em muitos casos, tem uma evolução bastante rápida, podendo inclusive levar os infectados a serem entubados. Este é um medo comum para muitas famílias. Os pacientes passam pelo procedimento invasivo que salva vidas, né? Mas quem já passou pelo procedimento ou perdeu entes queridos para a doença relata momentos de muito medo e tristeza. Ronaldo Roberto Nunes, 59 anos, aposentado, pai de 3 filhos e um homem com memórias que sem dúvidas marcarão a sua vida por muito tempo. Ele perdeu 2 filhos e a mãe para a Covid-19. Eu tenho um filho, Breno, que é enfermeiro e trabalhava direto com Covid, e o Breno adoeceu e veio os sintomas, tratou em casa, mas agravou, a saturação foi baixando, nós mesmo levamos para o hospital. E no hospital teve umas complicações e teve que ser internado, foi para a UTI, foi entubado e veio a óbito. E logo depois veio o Renato, que é também meu filho, enfermeiro. O Renato, diferente do Breno, o Renato fazia hemodiálise, ele tinha um problema renal. E o Renato também precisou ser hospitalizado. E eu levei ele para o hospital, fiquei com ele o dia todo até ele ser internado. E o Renato foi para a UTI e também foi entubado e morreu. O Renato morreu no dia 18 de novembro. Eu estava entubado. Minha mãe faleceu também com Covid. Minha mãe era uma bordadeira, ela chama Rosário, e ela adoeceu e ela foi muito rápido também. Além disso, ele também foi vítima da doença e ficou 10 dias entubado. Precisou de respirador por pelo menos 20 dias direto e teve 90% do pulmão prejudicado. Felizmente, ele se recuperou, mas ainda se recorda do desespero que passou. Nesse contato com o Renato, eu vim também ter o vírus, eu adoeci também. Fui tratei em casa, tomando todos os medicamentos, vermectina, né? Tomando os corticoides, tomando os Clexane.
tudo em casa, com acompanhamento médico e tal, mas eu agravei também. Os casos de Covid-19 em Patos de Minas aumentam a cada dia e a demanda por testes é bem superior ao que é ofertado no sistema de saúde do município. São 40 testes ofertados a cerca de 160 pacientes todos os dias. Esse número pode ser ainda maior porque nem todo mundo consegue testar, né? Se o paciente estiver na rede particular, às vezes ele consegue, né, pela questão financeira, mas pela questão do SUS, a gente só disponibiliza 40 testes por dia. E infelizmente a gente tem que triar essas pessoas que conseguem fazer. Quem dera nós aqui da UPA testar todo mundo, mas como a gente só tem esse número, nós então temos que escolher, vamos dizer assim, os pacientes que vamos testar, de acordo com sintomas, de acordo com fatores de risco. A falta de diagnóstico da doença atrasa no tratamento do paciente. Além disso, aqueles que possuem comorbidades têm maior risco de serem levados à intubação. Mas nesses casos, a medida é necessária. A intubação é para eu salvar o paciente. Na verdade, se eu não intubar o paciente, ele vai virar óbito. Então, é uma maneira de eu proteger o paciente. O que é intubação? É fazer com que uma máquina ou ventilador mecânico ele respire pela pessoa, porque se a pessoa já chegou numa posição de uma fadiga respiratória, a musculatura dela não consegue mais respirar por ela sozinha. Então, eu uso o ventilador mecânico para respirar por ela. É a nossa última tentativa. Regina é psicóloga social da UPA e luta contra a doença desde o início da pandemia. Para ela, ver um paciente entubado ou comunicar o óbito de alguém para a família não é tarefa fácil. Esse medo é muito grande porque nós não falamos sobre finitude, né? A gente não conversa sobre morte, a gente não fala eu vou morrer amanhã, né? Então, quando a pessoa entra com essa doença nova, que não tem assim tanta explicação científica ainda para isso, esse medo é muito próximo, porque ela chega bem às vezes e através dos exames clínicos que são feitos, o quadro dela pode estar mais grave. Para a família, o procedimento da intubação causa preocupações e medo. Quando você tem necessidade de ser intubado, você fica desesperado quando fala que você já vai para a UTI. Você vai para a UTI, a pessoa já leva um choque. Então, quando você está indo para a UTI, você fala, vou para a UTI porque eu estou grave, eu estou correndo risco de morrer. Então, quando chega na UTI, que você fala assim, que vai te intubar, você praticamente desespera, porque você pensa que é um tubo, você vê que a situação é muito complicada. E quando você está entubado, você não vê mais nada, porque você é sedado, você tem uma sedação forte. Mas você tem muito delírio. Muitos pedem para não ser entubado, muitos falam, não, eu sei que você vai me entubar e eu vou morrer. A gente ouviu muito isso aqui, sabe? Então esse medo da morte fica muito perto com a intubação, porque nós tivemos muitas mortes em Patos, né? E a gente viu assim, muita gente morrendo um perto do outro. E muitas pessoas sabem que chegou no risco da intubação, muitos não voltaram. Portanto, para evitar essa preocupação e evitar que a doença se propague ainda mais, o recomendado ainda é manter os cuidados exigidos pelos órgãos de saúde e esperar que a vacina chegue o mais rápido possível. Se o pessoal e se a população não tiver responsabilidade, a partir de agora, os casos estão crescendo, vai continuar crescendo e nós vamos enfrentar momentos difíceis daqui para frente se o pessoal não tiver responsabilidade. Responsabilidade, né? Essa é a palavra que tem que ser dita e tem que ser cumprida. Esse comportamento tem que ser respeitoso, né? E também muito responsável. A seguir, aeronaves oficiais devem ser utilizadas para transportar vacinas da Covid em Minas. E restrições definidas por comitê terão início na próxima semana em Patos de Minas. A Anvisa realiza neste domingo, a partir das 10 horas, uma reunião de sua diretoria colegiada para apreciar os pedidos de uso emergencial da vacina contra a Covid-19, ou das vacinas, né, contra a Covid-19 do Instituto Butantan e também da Fiocruz. A previsão de duração da reunião é de pelo menos 5 horas. Ontem, o Ministério da Saúde solicitou 6 milhões de doses da Coronavac ao Instituto Butantan. A vacina está sendo desenvolvida pela instituição em parceria com o laboratório chinês Sinovac e foi solicitada por meio de ofício.
O Ministério informou que aguarda a liberação da Anvisa para então iniciar a distribuição para todos os estados ao mesmo tempo. Mesmo sem a certeza de uma data para a chegada das vacinas em Minas, o governo determinou que as aeronaves oficiais do estado sejam preferencialmente utilizadas para o transporte dos insumos e imunizantes contra a Covid-19. A determinação foi publicada neste sábado por meio do decreto no Diário Oficial de Minas Gerais e deverá ter validade enquanto perdurar o estado de calamidade pública devido à pandemia. Na tarde de ontem, técnicos e subsecretários da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e as Forças de Segurança do Estado se reuniram para pré-definir a logística de distribuição das vacinas, de maneira a manter a segurança nas entregas, reduzir e otimizar o tempo de deslocamento, além de evitar a perda dos insumos. Foram avaliados, por exemplo, as rotas, os tamanhos das caixas que transportarão as vacinas, o peso, os formulários a serem preenchidos e as necessidades técnicas. Com a regressão para a onda amarela do Plano Minas Consciente, Patos de Minas terá que cumprir algumas restrições a partir da próxima segunda-feira. Ontem, o novo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu para confirmar a permanência no programa e quais medidas serão tomadas. Com a atualização no Plano Minas Consciente, Patos de Minas regrediu para a onda amarela. A nova regra passa a valer a partir da segunda-feira. Nesta sexta-feira, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu para tomadas de decisão a respeito da situação atual. Essa é a primeira reunião do novo comitê, que nós definimos essa semana. Um comitê mais compacto para facilitar as decisões, mas sempre em consonância com a população, os desejos da população. Um momento muito difícil que a gente já vem vivendo desde o ano passado. No ano passado o município aderiu ao Minas Consciente do governo do estado e a gente se mantém no Minas Consciente. A partir da segunda-feira a gente está aderindo à onda amarela e estamos submetidos a ela. A conversa aqui hoje foi muito tranquila no sentido de manter o município no programa Minas Consciente e obedecer às suas determinações. Fica determinado que o governo do município seguirá conforme previsto pelo programa, mantendo o funcionamento do comércio com suas devidas restrições. Basicamente, eventos de quaisquer tipos não poderão funcionar na nova onda, como casas de shows, teatros, cinemas e outros. Na onda amarela, a gente ainda permanece com o comércio aberto, tem algumas restrições apenas. A gente pede para que as pessoas, para que não haja dúvidas, que analise pela internet, no site da prefeitura, nas redes sociais, tem toda essa diferenciação aí da onda verde para a onda amarela, para a onda vermelha, mas o comércio não fecha não. A reabertura do Mocambo, como havia sido anunciado anteriormente, não acontecerá mais, tendo em vista a necessidade da restrição. Vamos obedecer o programa e não vamos reabrir neste momento. Vamos ter um pouco mais de calma, já esperamos muito. A gente acha que agora, voltando para a onda verde, ou até saindo do programa, se for o caso, a gente analisa novamente. Além disso, o prefeito também adiantou que a possível desativação de leitos no hospital de campanha e da ala da Covid na UPA também não ocorrerá. O que será feito é uma readequação dos locais. Isso não vai acontecer. Simplesmente nós estamos unificando uma estrutura que estava na UPA e a outra que estava lá no Hospital de Campanha, na Avenida Marabá, ficando tudo na Avenida Marabá. Continua Patos de Minas com os 9 leitos de UTI e continua Patos de Minas com 23 leitos de enfermaria. Ocorre que alguns leitos, fora esses 23, estavam sendo usados para outras especialidades com a verba da Covid. Então isso não pode acontecer, porque a gente tem que manter a estrutura da Covid por mais tempo, ela não vai acabar agora. Então a nossa opção foi por otimizar a estrutura para ter recurso para manter por mais tempo a estrutura. Então para a Covid a população pode ficar tranquila que nós temos espaço inclusive para ampliação se necessário. Em instantes aqui no NTV News, IPVA 2021 começa a vencer na próxima segunda-feira e cada vez mais passageiros utilizam serviços de transporte fora do terminal rodoviário. Os proprietários de veículos automotores devem ficar atentos à escala de pagamento do IPVA 2021 em Minas Gerais, que começa na próxima segunda-feira, 18 de janeiro, e termina lá em 24 de março, segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda.
O contribuinte pode optar, por exemplo, por quitar o imposto à vista, tendo aí um desconto de 3%. Em Patos de Minas, a frota de veículos, entre carros, motocicletas e os de grande porte, está em cerca de 103.709. E a previsão da administração fazendária é de que a arrecadação com o imposto chegue a R$ 72.500.000 este ano. Os contribuintes terão a opção de pagar o IPVA em cota única, com desconto de 3% ou em 3 parcelas nos meses de janeiro, fevereiro e março. O valor mínimo do imposto para parcelamento é de R$ 150. Abaixo desse valor, somente em cota única. Os vencimentos para quem vai pagar cota única também são de acordo com os finais de placa. 1 e 2 já vencem no dia 18, 3 e 4 no dia 19, terça-feira. No dia 20, vencem os finais de placa 5 e 6. Na quinta-feira, vencem os finais 7 e 8 e as placas 9 e 0 terão vencimento no dia 22 de janeiro. O pagamento pode ser realizado diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores, bastando informar o número do Renavan do veículo. Para emitir a guia de arrecadação do IPVA 2021, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda. Ou seja, na segunda já vence aí final 1 e 2 para quem vai quitar à vista, né? Aí você tem aí essa de segunda até sexta-feira, final 1 e 2 até o final 9 e 0. Para quem quita à vista, vence até a sexta-feira. Para quem vai parcelar, esse parcelamento começa a vencer nessa segunda, dia 18 aí de janeiro, mas termina lá no mês de março, porque quem parcela, isso quem tem direito, né? Parcela janeiro, fevereiro e março. Só para ficar bem claro aí, para o pessoal não entender errado não, viu? Esses vencimentos dessa semana, começam a vencer na segunda, é para quem quita à vista. Se você parcelou, vence o primeiro na segunda e o restante nos meses seguintes. Um decreto estadual ampliou o setor de transporte de passageiros em Minas Gerais e os passageiros estão utilizando cada vez mais os serviços que ficam fora do terminal rodoviário. O principal diferencial de muitos ônibus fretados são o preço da passagem, que chega a ser 60% mais barato em alguns trechos que os dos ônibus de linhas tradicionais. E quem utiliza esse tipo de transporte para viajar gosta da economia e da praticidade que é oferecida. Eles pedem a ida e volta, os dias da vinda, você já deixa marcado o dia da volta. Aí depois eles pedem, né, para você pagar, relacionar o cartão, como se é cartão, crédito, débito. Aí você faz tudo por isso também, já paga o cartão, tanto a ida como a volta, já fica tudo pago. Eu gosto bastante, acho mais em conta do que nas viagens com os ônibus da rodoviária e também mais confortável. Mas ainda há passageiros que temem esse meio de transporte e não abrem mão de viajar pelo meio tradicional. É muito perigoso. Eu acho que a segurança é outra, né? Não pegaria. Esperaria o meu ônibus, que às vezes nem tem muito tarde, para não pegar nenhum ônibus que não seja da empresa ou da rodoviária, porque a segurança da gente é ele. O decreto assinado pelo governador Romeu Zema facilita a atuação de aplicativos de mobilidade, um embate que se estende há cerca de 2 anos, inclusive nos tribunais com os transportadores convencionais. A norma que passa a vigorar elimina a exigência de apresentar até 12 horas antes da viagem a relação de passageiros, sem possibilidade da venda de assentos ociosos se passar desse prazo. O chamado circuito fechado não vai mais existir. Assim, quem viajar em uma excursão não será obrigado a voltar no mesmo veículo. De acordo com o inspetor terceiro da PRF, os passageiros precisam ficar atentos a transportes clandestinos. Sempre utilize para o seu transporte uma empresa de ônibus que ela tem a concessão do Estado para realizar uma determinada linha. Essa empresa é chamada empresa regular e é muito mais seguro para você. As mudanças nas normas para o transporte fretado no Estado podem elevar ao incremento de 1.600% nas operações dos aplicativos de compra de passagens para viagens de ônibus entre cidades. Já é a terceira viagem da Bruna através de aplicativo e do Afonso já é a segunda. Os ônibus, mesma coisa dos outros, mesmo conforto, mesma motorista, né? Hoje tudo não existe mais cobrador, né, nessas viagens. Então você entra, falam tudo os horários certinho, horário de parada. Vai parar tanto tempo, e é isso mesmo, eles encostam na hora certa, deixam na hora certa. Nunca tive problema com segurança ou com problemas de viagem em si, os ônibus
nunca tiveram problema nenhum por conta de questões de manutenção e nem também por questão de motoristas. São sempre muito bons, atenciosos, comunicam com a gente, a viagem em si, fazem parada no mesmo local do ônibus da rodoviária, então é tudo em casa, não tem dificuldade nem diferença também não. Essa é uma tendência que começou lá fora, né? Começou fora do Brasil, veio para cá aos poucos, teve uma certa resistência aí com relação aos aplicativos, mas foi vindo principalmente para esse transporte de passageiros com veículos pequenos. Daí para cá, nos últimos 2, 3 anos, popularizou-se muito com diversos aplicativos, tanto os internacionais quanto, inclusive, os locais, os próprios aplicativos locais, e isso acaba migrando para o transporte maior de passageiros, né? É para o transporte nos ônibus, né? Que acaba ampliando ainda. E depois dessa abertura aí de mercado, né? Desse destravamento aí por meio desse decreto do governo de Minas, isso vai cada vez mais ampliar, o que pode significar aí para quem utiliza uma comodidade, né? Pode significar uma comodidade de não ter que fazer um deslocamento tão grande até um terminal rodoviário, pode significar também outros transtornos que deverão ser aí avaliados e também sanados no decorrer desse processo, que é um processo muito novo, né? Agora, vale aí também, você que vai utilizar esse serviço, ficar muito atento, ficar de olho e analisar se aquele prestador de serviço realmente tem as condições para fazer isso. Até então, pelas entrevistas e pelos relatos aí colhidos por nossa reportagem, né? Tá tudo certo, tá funcionando muito bem. Mas essa é uma tendência que deve ser cada vez mais ampliada, dessa utilização dos aplicativos para poder executar serviços, para contrair serviços, para procurar serviços aí, sejam eles nessa área de transporte ou para outras situações aí relacionadas, tudo aqui, ó, na palma da mão, através do celular. Os sinais dos tempos, né? Os tempos modernos, cada vez mais a gente vendo isso, avaliando e vendo de que maneira isso vai ser melhor para cada um de nós. Depois do intervalo aqui no News, em mais uma reportagem especial, Madalena Gordiano fala da vida nova que começou a descobrir. Você vai ver agora mais uma reportagem da série especial feita pelo jornalismo da NTV com Madalena Gordiano. Hoje a gente mostra um pouco do que ela pretende para a vida nova que começou a descobrir. A história de Madalena Gordiano não é mais invisível e dificilmente será esquecida. A mulher que foi libertada do que o Ministério Público do Trabalho classifica como trabalho análogo à escravidão, reaprende a viver, agora a partir das suas escolhas. Madalena não esconde os medos, mas se agarra à fé e a uma rede de apoio. Muitas pessoas têm ajudado Madalena a enfrentar uma vida marcada por sofrimento. A assistente social virou madrinha do coração. Madalena, ela está recebendo muito carinho, né? Está sendo muito reconhecida pelas pessoas, por onde ela passa. Todo mundo quer desejar força para ela, quer dar um abraço nela. Então ela está recebendo muito afeto. Por algumas vezes, tivemos que parar nossa entrevista. Pessoas mobilizadas e na torcida por Madalena. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Quer mandar. Oi, tá joia? É o tempo todo assim? Não tem jeito, né? É o tempo todo assim, agora dando tchau, parando para tirar foto. É? Isso é bom? É gostoso? Eu gosto. Madalena segue assistida de perto por vários profissionais. Médico, nutricionista, psicólogo, fez a vacinação, está colocando a carteira dela de vacinação em dia, né? E ela está sendo feito também um trabalho de preparação psicológica, principalmente para ela perder os medos, que é o que hoje tem pesado muito, né? E a partir desse trabalho com a psicóloga, para diminuir esse medo e de repente até gradualmente ela perder esse medo para que ela possa morar sozinha, que ela tenha o desejo de ter a casa dela. Ela não traz nenhum comprometimento mental, né? Ela com certeza
ela vai conseguir sobreviver e viver muito bem. As manifestações de carinho vêm de todas as formas. Nós também levamos para Madalena alguns depoimentos de pessoas sobre o que pensam a respeito da história dela. Patos de Minas está do lado dela, que o cidadão patense ama ela e que ela é muito importante para todos nós aqui em Patos de Minas e que ela tem uma liberdade como todos nós brasileiros temos. Tem que procurar a justiça mesmo, hein? E um caso daquele não pode ficar de braço fechado não, sabe? Tem que correr atrás. As minhas portas e portão estão abertos para que ela quiser. Que ela confie na justiça dos homens e na justiça divina também. E seguir em frente, que Deus tem o melhor para ela, né? Muito obrigado quem fez isso. Agradeço muito. E pega muito a eu mesmo. E todo mundo agora, pensamento positivo com Pensamento você. positivo. Porque você tá firme de cá. Tô firme. Cada um olha para o lado e olha para cá. Cada um de Patos me ajuda também. Pois é, que os ventos do futuro, né, que os novos rumos tomados por Madalena possam ser bastante generosos com ela e que ela possa então, aí, como ela mesma diz, né, alcançar essa felicidade buscando melhores dias, melhores momentos aí. É o que a gente também deseja para Madalena.